O ano já começou com tudo, muito alto astral, muita alegria e muito calor, muito mesmo. Que calor, não? É. E por isso, como o verão tá pegando por aqui, me deu vontade de falar um pouco mais sobre a saga de Acapulco, bora nessa? Então pega o seu traje de banho mais ridículo e vem com a gente. No ano passado a gente já fez um vídeo bem completo explicando absolutamente tudo sobre Acapulco. Falamos sobre os episódios, as piadas, as praias, um pouco da história de lá, enfim, o vídeo tá muito legal. Mas como eu disse, tá fazendo um calorzão, então veio a ideia de analisar essa obra-prima por um outro ângulo. Em 2020, a gente fez uma batalha de episódios no Instagram do canal Vila do Chaves e o grande campeão, o grande favorito de todos os fãs, foi a saga de Acapulco. Fizemos um vídeo aqui no canal sobre os melhores episódios de Chaves e muita gente falou que o melhor de todos, disparado, era Acapulco. E isso me fez pensar qual é a causa, motivo, razão ou circunstância desse fenômeno todo. Afinal de contas, por que todo brasileiro ama Chaves em Acapulco? Anum. Que anum? Não sei. Então eu assisti tudo de novo, pesquisei bastante, analisei cada detalhe e consegui encontrar vários motivos que levam a isso, começando pela forma que os episódios chegaram ao Brasil. Se você acompanha o nosso canal, você já deve saber que existiram 4 lotes de episódios que vieram do México para o Brasil e eles foram dublados em 84, 88, 90 e 92. E a primeira parte da saga de Acapulco estreou no Brasil em 88, que é essa aqui. Que legal! Todo mundo vai a Acapulco! Agora só falta a gente ganhar o sorteio, né, pai? Mas a segunda e a terceira parte só estrearam, de fato, em janeiro de 91, quando eles já estão no litoral. Sente barriga na cara, senhor vergonha. Digo, não sente vergonha na cara, senhor barriga? Ou seja, por quase 3 anos, os fãs de Chaves assistiram a turma saindo da vila, indo para Acapulco, o Chaves dando aquele indício de que a história ia continuar, só que ninguém viu eles no litoral. Então, quando as outras partes chegaram, a ansiedade dos fãs de Chaves naquela época era enorme para ver o resto da história. E vale lembrar também que entre o final dos anos 80 e começo dos anos 90, Chaves alcançou seu auge aqui no Brasil. Inclusive, foi nessa época que muitos produtos começaram a ser comercializados por aqui. Então, é válido dizer que Acapulco chegou no Brasil no momento de maior sucesso do seriado. E também, outro ponto muito importante, é que pegou aquela equipe de dublagem clássica no que talvez seja o seu melhor momento. Moça bonita, moça bem feita, moça formosa. Ai, seu Madruga, o senhor me cabula! Só um detalhe, a Sandra Mara deu voz à Chiquinha na primeira parte da saga de Acapulco e a Cecília Lemes dublou a garota na segunda e na terceira parte. Só que como as duas dubladoras são totalmente clássicas e fizeram um trabalho maravilhoso, não afetou em nada. Na verdade, acredito que muita gente nem mesmo notou essa diferença. É que ouça, na compra de um frasco desses aí, eles me deram um bilhete para um sorteio. Quem no Guarujá vai se lembrar de chorar, Chiquinha? Por acaso não há dores ao nível do mar? E já que eu tô falando sobre dublagem e sonorização, o lote de 92 conta com vários efeitos sonoros que não aparecem nos outros lotes. E para boa parte dos fãs, esses efeitos dão uma bela cansada, digamos assim. Como por exemplo, esses aqui. Disse, não seja burro, nós não trouxemos dinheiro. Sua tonta, quase que eu bato na sua cabeça. Nos episódios de Acapulco, ainda bem que não tem nada disso, porque se esses efeitos meio cartunescos tivessem feito parte da saga, muitos fãs poderiam torcer o nariz. Falando ainda da dublagem, outro ponto que você deve ter reparado nos trechos que mostrei agora há pouco é que, do nada, a praia mudou de nome. Chegou aqui no Guarujá, Chaves? É que eu vim com o senhor barriga. Esse lance de Acapulco virar Guarujá aconteceu somente na segunda e na terceira parte, exatamente nesse outro lote de dublagens. E o legal é que nós conseguimos entrevistar o responsável por fazer essa alteração. Se você não viu o vídeo, tá aqui no card. Apesar disso ser de fato um pouco estranho e dividir muitas opiniões, não dá para negar que muitos fãs ficaram por muitos e muitos anos discutindo e tentando entender
por que mudaram o nome de Acapulco para Guarujá. E como você sabe, quando o assunto é falado muitas e muitas vezes, o tema acaba ficando cada vez mais popular. Já que o time de dubladores estava no auge, a sonorização também estava muito legal, sem os efeitos de 92 e sem aquele eco muito grande do lote de 84, bora agora falar um pouco sobre o elenco. Os episódios de Acapulco foram gravados em 77 e naquela época todos os atores principais estavam presentes no elenco e estavam esbanjando o entrosamento. Esse é um ponto crucial para a gente amar Acapulco, porque imagina só como seria essa viagem sem a Chiquinha se fosse gravado naquele período da temporada de 74, ou então sem Kiko e Seu Madruga se fossem gravados em 79. Não, que é isso? Com certeza não seria a mesma coisa. Mas você pode até dizer, Renan, mas não tá 100% completo, porque não tem a Dona Neves e nem o Jaiminho por ali. Tudo bem, é um argumento válido, mas você acha que eles realmente fariam tanta diferença ali? Nem me sobe, nem me desce. Com certeza o Jaiminho ficaria buscando uma sombra para evitar a fadiga o tempo todo, e a Dona Neves... Bom, a Dona Neves teria sido engraçada caindo na água. De qualquer forma, eu acho que eles não fariam muita diferença ali e, na minha humilde opinião, Kiko, Seu Madruga e Chiquinha fariam muito mais falta caso não estivessem presentes. Outro fator importante, e talvez um dos principais, todos os episódios de Chaves que se passam fora da vila carregam uma aura especial que ninguém sabe explicar. Isso acontece com o futebol americano, com o Natal na casa do Sr. Barriga, Que solidão que eu vou sentir aqui dentro. e, é claro, com o Acapulco. Mas no caso dessa trilogia tem um toque ainda mais especial, pois são os únicos episódios de Chaves que não foram gravados em estúdio. Então, quando a gente pensa no futebol americano ou na casa do Sr. Barriga, automaticamente já pensamos em um número bem limitado de cenários. Já em Acapulco, isso não acontece, pois nós temos uma quantidade muito maior de ambientes que foram gravados. Isso sem contar a maravilhosa participação de vários turistas que acabaram virando figurantes por ali. Isso torna toda a experiência muito mais próxima do espectador e até torna tudo muito mais real. Tem mais gente, tem um sol de verdade, os atores têm outros figurinos, tem um hotel. E falando nele, tudo isso foi uma forma de divulgar o Hotel Continental, que pertencia à família Azcárraga, dona da Televisa. Mas em nenhum momento a gente percebe essa propaganda de uma forma muito escancarada ou um texto publicitário muito engessado saindo da boca de algum personagem. Muito pelo contrário. Todas as vezes que os personagens reforçavam a qualidade do hotel, era tudo feito de uma forma bem sutil. Por que comparar um hotel tão fino e bonito como este com minha pobre casinha que é tão humilde e feia? E da mesma forma que a gente gosta de ver os personagens saindo daquele ambiente trivial, nós também gostamos de vê-los fazendo coisas totalmente diferentes. Seja uma piada, um gesto ou uma roupa. O seu não é o mais ridículo, hein? Claro. O mais ridículo é aquele. É mesmo? Parece um macarrão com pernas. Sim, como eu disse agora há pouco, o figurino é muito importante, pois nos conecta com os personagens. E nesse caso, todos ganharam outros modelitos. E por isso eu já vou deixar a palavra-chave de hoje. Na sua opinião, qual deles tem o traje de banho mais engraçado? Eu sei que a briga é boa, pois nós temos vários candidatos a esse posto, mas eu quero ver a sua opinião. Eu acho que eu vou de Professor Girafales, porque ninguém merece usar esse tipo de roupa num calor absurdo. Com o seu biquíni. Digo, com sua licença. Pois não. E por falar em calor, tem um certo ponto que ninguém fala, mas eu acho muito importante. Qual? É claro que é bem difícil generalizar isso para todo o país, mas no Brasil, de uma forma bem ampla, nós estamos acostumados com um clima tropical, quente, úmido e coisa do tipo. Mesmo que esse não seja o seu caso, se você morar no sul do país, eu tenho certeza que você se acostumou, assim como eu e praticamente todo mundo que está assistindo, a ver na TV, na internet, em revistas e outros meios de comunicação que no Brasil nós temos sol, praias e lugares muito parecidos
com Acapulco. Logo, a proximidade dessa saga com o que nós vivemos em nosso país é muito grande. Talvez se os personagens tivessem ido esquiar em algum outro país da América do Sul, não teria o mesmo apelo, saca? E eu sei que isso pode parecer absurdo para uma boa parte dos fãs, principalmente aqueles já mais velhos, mas todo dia alguém chega aqui no canal comentando que acreditava até pouco tempo atrás, ou então acreditou na infância, que Chaves era brasileiro. Mas assim, se você ainda tá acreditando que Chaves é brasileiro, devo te dizer... Pois é mentira, porque é mentira. De qualquer forma, pode ter certeza que esse tipo de elemento regional causa uma influência direta nas pessoas, ainda que de forma inconsciente. Bom, eu citei muitos motivos gerais, mas agora eu queria me aprofundar um pouquinho mais na parte da estrutura dos episódios em si. Falando da primeira parte, um ponto que é crucial. Todos nós sabemos que o Seu Madruga é um personagem muito querido, muito injustiçado e pobre. Nem 5 centavos. Eu juro que não tenho nem 5 centavos, Sr. Barriga. Então, ninguém tinha pretensão de um dia vê-lo numa praia, no hotel chique, coisa e tal. E depois de passar por tantas situações de azar, nós ficamos muito felizes pela forma que ele e a Chiquinha são premiados para ir a Acapulco. 4, 8, 7. 487. Nós ganhamos uma viagem a Acapulco. E nessa mesma proporção, ficamos muito tristes ao ver que o Chaves ficou para trás. Mas isso não dura muito, pois ficamos felizes novamente quando o Sr. Barriga leva o garoto com ele. Eu? Sim, claro, você. Sabe, eu preferia levar o meu filho Nhonho, mas ele está acampando com os escoteiros. Jura que me leva? Jura? Sim, vamos depressa. É claro que eu estou colocando aqui somente pontos principais, mas isso faz com que todo mundo queira ver o que vai rolar na viagem. Indo para a segunda parte, ela conta com algumas cenas totalmente geniais, tanto aquelas situações que são novas, quanto aquelas que são baseadas na rotina da vila. Tô fazendo um castelo de areia. Eu te ajudo. Falou isso. Isso é moldado de um jeito muito legal, pois mantém as características dos personagens, mas traz um ar de novidade, até mesmo de exclusividade. E naquele mesmo estilo de coisa que não acontece com frequência, como o Seu Madruga ganhando prêmios, temos o final desse episódio. Quando foi que você viu o Chaves dormir dessa forma, tranquilo, no meio da tarde, em uma cama confortável e sem preocupação alguma? Fora que isso tem uma memória afetiva muito grande com praticamente todo mundo. Afinal de contas, qual criança não dormiu profundamente no meio da tarde, exausta de tanto brincar? Mas na terceira parte, principalmente no final do episódio, é onde a magia acontece. E para não enrolar muito, eu acho que você já sabe do que eu tô falando. O momento em que todo mundo canta uma das músicas mais bonitas do seriado. Boa noite, vizinhança. Ter esse tipo de encerramento realmente foi um ponto muito alto, tanto é que muita gente ainda acredita que se trata do último episódio do Carlos Villagrán, ou seja, o Kiko, ou então que se trata do último episódio de Chaves. Mas não, se trata apenas de uma música muito bonita que foi colocada de um jeito muito legal no roteiro, as cenas são incríveis e mostra toda a união entre os vizinhos. E para fechar essa análise de como a obra foi construída lá no México e se tornou um marco aqui no Brasil, eu separei mais 2 vídeos. Um deles é uma chamada que o SBT fez anunciando a exibição da trilogia de Acapulco em março de 2020. Próximo domingo. Você gostaria de ir a Acapulco? Todo mundo vai a Acapulco. Isso. Garçom! Próximo domingo, 9 da manhã. Chaves em Acapulco. E essa é a chamada do SBT para a exibição desses episódios, só que agora em junho de 2020. Uma viagem pra Acapulco? Eu também vou a Acapulco. Todo mundo vai a Acapulco. Acapulco? Eu vou a Acapulco tomar banho de mar. Estou se afogando. Eu salvo. Saudade de viajar, né, minha filha? Então não perca, domingo, 9:30 da manhã. Chaves em Acapulco.
Agora pensa um pouco na força disso. O seriado foi gravado há 40, 50 anos atrás, em outro país, e aí, em 2020, recebe chamada nessa proporção com tanto destaque para exibição de apenas ou nesse caso, 3 episódios. Se você conhece outro seriado, ou melhor, outro episódio específico de algum seriado que tem tamanho prestígio no Brasil, nessa mesma proporção, foi gravado há tanto tempo, me avisa, porque eu sinceramente desconheço. Eu menos. Enfim, isso só mostra como Chaves e Acapulco têm uma participação muito grande na cultura popular do Brasil. Mas agora, se você quer saber mais sobre Acapulco, sobre a praia, sobre o hotel, se você está pensando em fazer uma viagem para lá e coisa assim, te aconselho a assistir esse vídeo que está aqui no card que você não vai se arrepender. E a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.